Item número SCP-356. Classe do objeto: neutralizado. Procedimentos especiais de contenção. Os restos mortais de SCP-356 devem ser mantidos continuamente congelados na Unidade de Armazenamento Biológico de Longo Prazo 73A no sítio 23. Funcionários são informados de que SCP-356 tem sido uma pessoa de interesse dos governos dos Estados Unidos, da Federação Russa e da República do Azerbaijão desde 1986. Como tal, contatos com a Fundação servindo com essas nações ou entidades afiliadas devem ser mantidas sem saber da contenção de SCP-356 em 1986 e morte em 1987. Atualização. Exceto para fins de pesquisa aprovados, nenhum dispositivo eletrônico capaz de receber chamadas telefônicas deve ser trazido a menos de 10 metros de SCP-356. Descrição. SCP-356 é um homem falecido de 62 anos de idade de descendência eurasiana, medindo 1,76 metros de altura e pesando 81,5 quilos. Quando SCP-356 está a aproximadamente 3 metros de qualquer dispositivo capaz de receber uma chamada telefônica, como telefones fixos tradicionais, telefones celulares ou terminais de computador com software que permita a telefonia, esse dispositivo começará a receber um fluxo constante de chamadas. Se não forem atendidas, essas chamadas continuarão por um período indefinido, apenas cessando quando atendidas e retomando assim que o falante desligar. Em todos os casos observados, tentativas de rastrear a origem das chamadas telefônicas relacionadas à presença de SCP-356 identificaram o próprio dispositivo que recebe as chamadas como o ponto de origem. Quando chamadas telefônicas provocadas pela presença de SCP-356 são atendidas, uma entidade desconhecida, SCP-356-A, falando em uma voz exatamente igual à de SCP-356 irá atender. Se deixado para falar por conta própria, SCP-356-A falará sobre informações gerais sobre SCP-356, principalmente com foco em histórico de trabalho e relações profissionais. SCP-356-A também descreverá o que considera ser o estado mental de SCP-356. SCP-356-A demonstrou uma tendência a gravitar em torno de assuntos que SCP-356 considera desconfortáveis ou angustiantes. SCP-356 foi recuperado junto com 12 outras pessoas, 12.348 páginas de arquivos, 3 computadores e 115 horas de gravações de vídeo após a invasão da Fundação em 1 de 4 de 1986 em um esconderijo da CIA. Como parte da Operação Catwalk, incluindo o SCP-356. Objetos recuperados desta operação posteriormente receberam classificação SCP. Registro de experimentos 356. 1. Lista de fenômenos SCP-356, de 1986 até 87. Durante um período de 11 meses, uma série de experimentos documentando fenômenos anômalos relacionados a SCP-356 foram conduzidos pela equipe de pesquisa. Em cada instância, um terminal de telefone fixo padrão em uma câmara de observação foi ativado na presença de SCP-356. Todas as conversas se deram usando a funcionalidade de alto-falante. As transcrições foram traduzidas por funcionários do azerbaijanês para o português para os fins deste arquivo. Experimento I-356 11. Data: 29/7/1986. Resumo: ao abrir a linha telefônica após 137 chamadas não atendidas, uma voz exatamente igual à de SCP-356 é ouvida na linha. Nenhuma tentativa de conversa é iniciada. SCP-356 afirma informações básicas sobre SCP-356, como dados biométricos, associados conhecidos e uma história detalhada do registro de SCP-356 como um agente na divisão SSR do Azerbaijão da KGB soviética.
Estas informações são posteriormente verificadas como sendo completamente precisas. Transcrição selecionada. Nosso. Juntou-se aos seus atuais encarregados em Baku no outono de 1976 e foi designado publicamente como adjunto da Embaixada da Turquia. Mas é claro que esse não foi realmente o propósito de nada disso. A OTAN e os turcos não sabiam o que estava acontecendo sob a fachada da refinária. Apenas colha da diretoria do nosso lado e os americanos. Não é verdade? Experimento. I-356, 18G. Data: 2/9/1986. Resumo. Pesquisadores atendem ao telefonema e, em seguida, perguntam a SCP-356 detalhes das operações da Frontier Energy Consulting Ltd., uma empresa conhecida, na época do experimento, de fachada da KGB que operava em Baku. SCP-356 a responde com informações descrevendo o papel de SCP-356 na supervisão das atividades da Frontier Energy, que consistiam principalmente em espionagem industrial. As informações foram posteriormente verificadas como sendo precisas. Transcrição selecionada. Por favor, descreva a operação pela qual você foi responsável em Baku. Sem resposta. Você nunca vai realizar nada dessa maneira. Ei! Sobre o que deveríamos falar? Poderíamos falar sobre todas aquelas reuniões perto do cais, mas não acho que é a isso que o agente está se referindo. Ou talvez a razão para aquele período de 21 meses em Indijirka. Há uma história para contar. Sem resposta. É isso que está incomodando você. Você não tem ideia de por que eles estão perguntando, não é? Isso é muito pior do que da última vez. Não vejo martelos ou baterias de carro aqui, você vê? Quando você acha que eles vão mostrar a mão? Se eles pudessem tirar você deles, o que eles devem ter na manga? Eu ficaria nervoso também. É uma piada. Pausa. Então, nenhuma descrição prós nossos amigos de como você montou essa empresa para dar uma olhada dentro da refinaria de Absheron. Como você trabalhou por meses montando equipamentos de inspeção falsificados que esconderiam o equipamento real. O que você fez com os homens que foram enviados para vasculhar os escritórios? Talvez devesse ser o que nós fizemos. Eu nunca consigo dizer. Experimento. I-356, 26K. Data: 11/2/1987. Resumo. Pesquisadores atendem ligações geradas pela presença de SCP-356 e tentam questionar SCP-356 sobre sua natureza e origens. Os resultados são inconclusivos e as informações não podem ser verificadas, pois SCP-356 é incapaz ou não deseja fornecer informações sobre SCP-356. Transcrição selecionada. Você é a mesma pessoa que SCP-356. O que é uma voz no telefone? Sua voz é você. Se tudo o que você fosse para alguém fosse uma presença distante no final de uma linha em algum lugar, poderia dizer-se que essa pessoa o conhecia. Se encontrou com você. Olhe para mim, falando quando não sei das coisas. Quando você começou a existir. Suspira. Isso é bem idiota, sabe? Você se lembra de ter nascido? Talvez você devesse tentar perguntar algo. Ele pode ter algumas fotos em algum lugar. Ele provavelmente dirá onde elas estão escondidas se você perguntar quando ele estiver em uma caixa. Ele tem uma relação tensa com espaços apertados e confinados. Então você não tem informações sobre esse assunto. Posso dizer com certeza que e eu fomos apresentados formalmente por nossos amigos em comum. Mas vocês já sabem disso. Vocês vieram batendo na porta deles. Seção da transcrição expurgada. Você pode fazer contato independente de SCP-356. Você gostaria de saber disso, não é? Pergunte ao. Calma aí, você já fez isso. Eu ajudaria mais, mas você sabe, eu já ajudo tanto. Você terá que trabalhar pelo menos um pouco aqui.
As evidências coletadas após a ação Catafalque sugerem que o programa UNMINT não convencional, do qual o SCP-356 fazia parte, foi adotado em outras áreas do aparelho militar e de inteligência dos Estados Unidos. Investigações sobre estão. A recomendação atual é implementar protocolos completos de negação de recursos para todos os funcionários que provavelmente entrarão em contato com entidades governamentais dos Estados Unidos em missões futuras, especialmente aqueles envolvidos no projeto. Futuro. Adendo 356, 1. Em 9 de 8 de 1987, SCP-356 sofreu um infarto agudo do miocárdio, levando à insuficiência cardíaca e parada cardíaca. A equipe médica da Fundação foi incapaz de reviver SCP-356, resultando em sua morte clínica mais tarde naquele dia. SCP-356 reclassificado de Euclídeo para neutralizado efetivo a partir de 11 de 2 de 1987. Adendo 356, 2. Em 15 de 4 de 2009, um trabalhador de manutenção na unidade de armazenamento biológico de longo prazo 73A relatou que seu telefone celular pessoal estava recebendo chamadas repetidas e ininterruptas de uma fonte desconhecida. Depois de revisar histórias de casos, a equipe de pesquisa rastreou a causa desse fenômeno aos restos mortais de SCP-356. Pesquisadores atenderam o telefone para fins de documentação, no entanto, nenhuma voz foi discernível na linha. Sons de fundo consistentes com vento significativo ou outro movimento do ar estavam presentes, bem como interferência estática. Após encerrar a ligação, o celular continuou recebendo ligações de natureza semelhante até ser retirado da unidade de armazenamento biológico de longo prazo 73A. Pedido de experimentação adicional e reclassificação de classe de objeto pendente. Notas de rodapé. Embora as afirmações de SCP-356 sobre o estado mental sobre SCP-356 sejam inerentemente não verificáveis, indicadores de estresse medidos em SCP-356 apoiam a hipótese de que SCP-356 tem algum grau de percepção da mente do objeto.